Eu convido agora o colega Daniel Montandon para fazer sua apresentação. Bom dia a todos e todas. Gostaria de saudar meus companheiros de mesa, cumprimentar o IBDU e agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui fazendo esse debate. Vou procurar atender aqui o tempo e a minha apresentação ela vai ser uma análise, uma descrição da experiência de São Paulo na gestão do prefeito Fernando Haddad, que é uma gestão que ela se propôs a fazer a revisão do marco regulatório da política urbana municipal. Então, foi revisão do plano diretor, foi revisão do zoneamento, revisão do Código de Obras, revisão do plano municipal de habitação, do plano municipal de mobilidade urbana, revisão também dos planos regionais das subprefeituras, num processo que, de fato, ele é chamado de revisão do marco regulatório, e sempre se entendeu na gestão do Haddad que revisão do marco regulatório não é mandar para a Câmara uma proposta, é, de fato, você aprovar na Câmara a revisão da lei e você também ter a implementação dos instrumentos nos seus decretos regulamentadores. Tem um passador? Bom, então um pouco de contexto do município de São Paulo. Nós temos, no momento de revisão do plano, a gente percebe que São Paulo é uma cidade que tem um esvaziamento populacional das áreas centrais, justamente aquelas mais equipadas com infraestrutura. Essa é uma tendência, seja de saldo vegetativo ou migratório. Nós temos uma grande concentração de empregos no centro expandido, também nessa região de mais intensa oferta de infraestrutura e de serviços urbanos, e, ao mesmo tempo, a gente tem uma dispersão da vulnerabilidade social no território. Temos também uma forte valorização da terra nesse centro expandido, tá? E uma questão bastante candente no processo de planejamento do município de São Paulo, lidar com essa grande saturação viária do centro expandido. As discussões sobre restrição do uso do automóvel em São Paulo elas são muito importantes e, em síntese, o planejamento urbano em São Paulo significa você lidar com a transformação daquele território que já existe, e isso significa gerenciar conflitos, isso significa fazer diversas escolhas, principalmente sobre a disputa sobre a terra e como que a gente vai tratar o direito à cidade nessa perspectiva. É bom lembrar que, em São Paulo, em 2013, quando iniciou o processo de revisão do plano diretor, São Paulo tinha as manifestações de junho, depois, no final do ano, tivemos a impugnação da revisão da atualização do IPTU, tivemos a Controladoria Geral do Município instaurada para, enfim, identificar os processos de corrupção que ocorriam, foi aí que foi revelada a máfia do ISS, tivemos uma interrupção de recursos federais para o município, então não era um contexto totalmente fácil para fazer a revisão do marco regulatório, né? Mas, de certa forma, eu acho que teve uma disposição política bastante grande do prefeito em conduzir esse processo, e São Paulo teve também, acho que uma forte ação na Câmara dos Vereadores, que teve a relatoria da revisão do plano diretor, coordenada pelo Nabil Bonduki. Bom, então, falando mais propriamente do plano diretor, nós temos 4 estratégias principais da revisão do plano. Essas macroáreas não são simplesmente manchas. Não sei se todos lembram quando o Haddad fez a campanha do chamado Arco do Futuro. Esse Arco do Futuro ele se materializou por meio dessa macroárea de estruturação metropolitana, que é o território, nesse vermelho mais escuro aqui, onde se pode desenvolver projetos urbanos e as operações urbanas nesse território, enfim, que ele é reconhecido pelo seu caráter metropolitano, pelo alcance, inclusive, dos seus efeitos de reverberação das transformações. É aí que está a ferrovia, é aí que está o rio, é aí que está o território de maior transformação.
Outro elemento bastante forte da estratégia do plano diretor foi a estruturação dos eixos de adensamento ao longo do transporte público. O terceiro é o próprio reconhecimento, né, da questão da desigualdade social no território. Esse é um grande avanço das EIs no Brasil, mas o plano diretor de São Paulo, ele, enfim, aprimora bastante a questão das EIs e a necessidade de atrelar as políticas públicas. E, por outro lado, o plano diretor tem uma pegada ambiental também forte. Se avançou muito na demarcação das zonas de preservação, mas também no instrumento da cota ambiental, que não vou ter tempo aqui de explicar, mas é uma perspectiva de qualificar ambientalmente também onde se faz o adensamento. Então, algumas estratégias. Uma coisa muito emblemática desse plano diretor foi definir o coeficiente de aproveitamento básico único para a cidade inteira, para aplicação da outorga onerosa. Tudo que se construi acima disso é objeto de pagamento de uma contrapartida financeira. Essa contrapartida ela é destinada para o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e o plano diretor definiu que pelo menos 30% desse recurso é aplicado em habitação de interesse social. Se a gente analisar os resultados do plano diretor de 2002, que foi um plano diretor que ele avançou bastante nos instrumentos, ele antecedeu esse plano diretor de 2014, ele já tinha avançado na outorga onerosa, se arrecadou até um pouco mais do que isso, R$1,5 bilhão por meio do instrumento da outorga onerosa, mas a outorga onerosa ela incidiu somente sobre esse universo de 12,5% de empreendimentos. Por que isso aconteceu? Porque o coeficiente de aproveitamento básico na lei anterior ele era maior do que 1. Então, você tinha menos compradores de outorga onerosa, menos pagadores de outorga onerosa. Quando você reduz o CA básico para 1 e você atualiza, inclusive, a fórmula da outorga, se nós tivermos a mesma dinâmica imobiliária na vigência desse novo plano, nós vamos arrecadar 3 ou 4 vezes esse valor daqui. Ou seja, é R$1,5 bilhão que não ficou com o proprietário de terra, que foi revertido para a cidade. Segunda estratégia relevante do plano é implementar a política habitacional para quem precisa, ou seja, para baixa renda. Nós temos aqui o plano diretor, ele identifica uma série de instrumentos, então ele prevê o plano municipal de habitação, que depois, no final da gestão do Haddad, foi elaborado sob coordenação do João Sete, o secretário de Habitação. Houve um aprimoramento das EIs, das zonas especiais de interesse social, foram incorporados os instrumentos de regularização fundiária que já estavam na 11977. Também se inovou em alocar recursos de operações urbanas e do Fundurb, principalmente para a aquisição de terrenos nas EIs mais bem localizadas, as EIs em áreas centrais, e também se instituiu o instrumento da cota de solidariedade, que eu já vou explicar na sequência. Então, a gente vê aqui a demarcação das EIs, as EIs 1, onde estão os assentamentos precários, enfim, as áreas a urbanizar, mas, de um modo geral, a gente teve uma ampliação em 107% do número de ZEIs, das áreas marcadas de ZEIs na legislação anterior. Tem uma inovação que foi trazida no zoneamento, que é a instituição da zona mista de interesse social. A ideia é pensar o dia seguinte das ZEIs, demarcamos como ZEIs, titulamos, urbanizamos. Aquele lugar não pode ser fadado a eternamente ter a monofuncionalidade da habitação. A gente precisa ter economia naquele lugar, a gente tem que ter diversidade de usos, e aí se pensou nesse instrumento da zona mista de interesse social, que é justamente uma forma de você pensar em tutelar a baixa renda, mas você prevê a diversificação de usos. Isso é um instrumento novo que foi previsto, houve a demarcação aqui, como vocês estão podendo ver nesses trechos em vermelho, mas um destaque aqui, principalmente para os conjuntos habitacionais, Cidade Tiradentes. Cidade Tiradentes tem uma proporção de habitantes de emprego por habitante muito baixa, então o intuito seria pensar um pouco nessa questão de como fomentar a geração de emprego. A cota de solidariedade é a obrigatoriedade de se destinar 10% de área construída de empreendimentos que eles têm uma área construída de 20 mil metros quadrados de área computável. Ou seja, se o mercado está produzindo um empreendimento imobiliário naquela localidade,
é porque ali tem uma qualidade urbana. Então, esse instrumento faz com que você traga obrigatoriamente a habitação junto. Na Câmara, nas discussões, acabou ocorrendo uma certa distorção desse instrumento pelo fato de você ter alternativa de atender essa cota no mesmo lote ou em outro lote pela doação de terreno ou pela destinação de recursos para o Fundurb. Mas, de certa forma, é um pouco, eu acho que a gente dá passos, um passo de cada vez quando institui um instrumento. Pelo menos a gente já inaugurou esse instrumento da cota de solidariedade, talvez caiba seus aprimoramentos, ao meu ver, cabe algumas modelagens, inclusive, por conta do uso sobre cota de solidariedade, mas foi um grande avanço. Esse aqui, esse gráfico é o gráfico da notificação do PEUC. Nós temos aí, a gente tem, não vou explicar aqui o instrumento do PEUC, mas não sei se todos sabem, o plano diretor de São Paulo conceituou o PEUC, fez um decreto. E o que eu acho interessante da notificação do PEUC em São Paulo, esses dados são até 2016, de 2016 para cá, as notícias são de suspensão e de regressão das notificações, mas o que é interessante na estratégia de São Paulo é a acuidade na notificação. A ideia foi notificar uma quantidade de imóveis com precisão para que, se houvesse uma contestação jurídica, a gente não teria argumentos bastante sólidos para manter aquela notificação, ao invés de fazer uma notificação muito ampla, uma quantidade muito grande, mas de contestação bastante viável sob o ponto de vista jurídico. Então, isso é que é interessante, essa notificação ela buscou um foco, as áreas de notificação estão em áreas de infraestrutura, principalmente essas áreas centrais. O plano diretor definiu as áreas de incidência do PEUC e teve um decreto e a deliberação do Conselho Municipal de Política Urbana das áreas prioritárias de incidência do PEUC. E a gente tem como resultado justamente isso. 2.500.000 metros quadrados de área de terreno notificados, 483.000 metros quadrados de área construída notificados, sendo que é bastante relevante as áreas em ZEIS notificadas. Então, eu acho que é uma experiência relevante e também existe bastante transparência na divulgação das informações. Se vocês entrarem no portal Gestão Urbana, tem todos os imóveis que foram notificados e o tipo da notificação. Tá? Então, isso foi um avanço. Evidentemente que a gestão do PEUC depende de uma ação da Prefeitura de continuar, não basta você simplesmente regulamentar isso em lei. Outra estratégia, que talvez seja a estratégia mais relevante, sob o ponto de vista do ordenamento territorial, é a estratégia de orientar o crescimento da cidade nas proximidades do transporte coletivo. Então, definida uma malha de transporte, metrô e ônibus, corredores de ônibus, se definiu um critério de área de influência e é em função desse critério que se definiram as áreas onde se pode adensar em São Paulo. Eu vou dar um exemplo aqui. Moema, Pinheiros, Higienópolis. Esses lugares, as áreas em Moema que não têm mais oferta de transporte público, elas podiam construir o CA máximo 4, agora não pode mais CA máximo 4, agora o CA máximo é 2. Então, eu só posso adensar perto do transporte público. É uma estratégia bastante forte, pautada nesse conceito do desenvolvimento orientado pelo transporte sustentável. E a ideia foi, então, orientar o crescimento da cidade, mas, nessa concentração, né, do adensamento, promover qualidade urbanística. Né? Então, o plano ele concentra o adensamento, mas ele prevê a necessidade de fazer densidade demográfica. Eu vou explicar o que é essa cota à parte, na sequência. Ele obriga... Deixa eu explicar nas ilustrações. Ele, por exemplo, exige fachada ativa. Não sei se todos sabem aqui que é fachada ativa, mas fachada ativa é você ter uso não residencial no térreo, voltado para a rua, com aberturas, que isso daqui gera uma dinamização do espaço público muito maior do que isso daqui. Então, isso aqui está previsto em lei, incide de forma obrigatória em algumas situações,
Em várias outras situações, você tem incentivos. Outra coisa que o plano diretor coloca é a obrigatoriedade de você ter uma largura de calçada de 5 metros nas áreas de eixo. E se você... Esses 2 imóveis aqui, eles são vizinhos. Né? Essa daqui é a calçada existente. Se você não tiver a calçada de 5 metros, você é obrigado a doar e usa o potencial construtivo da área original. Ou seja, é uma espécie de uma doação compulsória, mas você utiliza o seu recuo frontal para alargar a calçada. É uma outra medida. Outra medida é a fruição pública, que é exigir espaço de circulação do pedestre dentro do lote. Tem um lado coercitivo, da incidência obrigatória da fruição, e outras situações em que ela é incentivada. E nós temos também o instrumento da cota de terreno máxima por unidade de habitação. Esse instrumento ele faz com que você não tenha só muita construção nos eixos, mas densidade demográfica. Um exemplo, o edifício Copan, ele tem muitas unidades imobiliárias, muitos apartamentos, para a área de terreno dele. Então, a cota parte do Copan, por exemplo, é 5 metros quadrados de terreno por unidade. Por outro lado, o edifício Louveira, que é um edifício feito pelo arquiteto Vilanova Artigas, no bairro de Higienópolis, ele tem apenas 30 apartamentos. Né? A cota parte dele é 50. Então, o que o eixo está buscando? Né? O eixo, a ideia é fazer uma cota parte de 20 metros quadrados por habitante nos eixos, que faz com que você faça apartamentos de, no máximo, 80 metros quadrados. Ou seja, você traz o adensamento próximo do metrô, do transporte público, com áreas menores, mais famílias morando, utilizando, enfim, fazendo um adensamento próximo do transporte público. E esse daqui é um mapa, eu estou mostrando essas coisas porque isso aqui é muito contestado pelo mercado imobiliário. Né? Esse aqui é o mapa da oferta de coeficiente de aproveitamento maior do que 2 na lei anterior. E esse aqui é o mapa da direita da oferta de coeficiente de aproveitamento maior do que 2 na nova lei, no plano diretor. Isso daqui tem um peso indutor muito forte. Né? E isso mostra como a gente pode manejar o direito de construir, né, com preceitos fortíssimos de garantia do direito à cidade. Né? Por exemplo, tem uma outra questão que foi mudada em São Paulo, que é a melhoria da mobilidade urbana, não somente pela proximidade, pelo adensamento perto da área de transporte, mas, por exemplo, investimentos nos corredores de ônibus. Para vocês terem uma ideia, a implantação das faixas dos corredores na gestão do Haddad, ela aumentou a velocidade média nos corredores em quase 50%. Né? Isso é um impacto bastante significativo quando a gente está falando de uma metrópole em que as pessoas gastam muito tempo no transporte público, deslocamento casa-trabalho. A implantação das ciclovias, a implantação dos parklets, a implantação de bicicletários, o fechamento de ruas para circulação de pedestres aos domingos, a redução das velocidades nas marginais, enfim, uma série de medidas programáticas, não regulatórias, que elas começaram a fortalecer a questão da mobilidade urbana sustentável em São Paulo. Mas tem uma medida que ela interfere na produção imobiliária muito forte, que é a questão das vagas de garagem. Eu não sei como que isso é, por exemplo, aqui em Florianópolis, mas em São Paulo, antes, você era obrigado a fazer vagas de garagem em empreendimentos residenciais e não residenciais, e tudo que você fizesse de vaga de garagem era não computável. Agora, em São Paulo, não é mais exigido vaga de garagem em prédios residenciais, tem a exigência de garagem em prédios não residenciais, mas com uma métrica diferente, e as áreas computáveis para a garagem reduziram muito. Então, qual que é a discussão sobre essa questão de vaga de garagem? Por que o direito de construir, que é um bem público, ele vai ser concedido de forma gratuita para você fazer muita área para garagem? Né? Então, São Paulo, você pode fazer vagas de garagem hoje, até você pode fazer 5 vagas por apartamento, mas uma só não vai ser computável, você vai ter que tirar espaço
de moradia para você fazer vaga de garagem. Ou seja, você vai aproveitar de forma pior o adensamento do lote, o aproveitamento econômico do lote para você fazer vaga de garagem. Essa é uma questão forte. Isso daqui é muito contestado pelo mercado, porque ele tem interesse, de fato, em fazer mais vagas de garagem. E, por fim, uma das estratégias relevantes do plano diretor foi fortalecer a participação popular nas decisões de rumo da cidade. Todo o processo foi bastante participativo. Eu acho que a relevância do processo de São Paulo não está nas audiências públicas, está justamente numa forma de trazer todos os conflitos para cima da mesa e do poder público se posicionar em relação a todos esses conflitos. Essa imagem aqui é da Conferência Municipal da cidade, que foi realizada logo no começo, em 2013, foram 9.000 pessoas nessa conferência, e mostrou bastante assim, a importância dos movimentos de moradia em estarem presentes nesse processo de formulação do plano diretor, que eu acho que a presença deles é que deu força, né, para o plano diretor ser aprovado como foi. Eu já estou acabando, só para também mostrar aqui que o plano diretor ele fortaleceu muito também os órgãos colegiados de participação da sociedade. Então, por exemplo, o Conselho Municipal de Política Urbana, a composição dele não é mais por indicação, é por eleição. As entidades elas precisam se cadastrar, tem todo um processo de eleição que depois foi regulamentado por decreto. Então, ele fortaleceu bastante os órgãos colegiados de participação, que acho que é uma coisa que cabe ao plano. Para fechar minha apresentação, são 2 pontos aqui. Primeiro, né, mudou o governo, né, e o atual governo ele sinalizou que pretende fazer modificações no plano diretor. Né. Quais são essas modificações? Né? O que se pretende mudar? As informações elas chegam pela imprensa, né? A gente não tem, acho que, um fórum bastante claro de participação e de interação com a prefeitura, mas o que eu queria chamar a atenção é que não se está falando em mudança de ZEIS, não se está falando em não aplicar ou mudar a regra do parcelamento edificação compulsória. Ninguém está falando, por exemplo, de mudar a lógica de destinação do recurso do Fundurb, né? Ou seja, o que está sendo sinalizado é de mudar aqueles elementos que interferem na produção imobiliária, né, da cidade. É um pouco essa questão que está sendo discutida em São Paulo. Então, eu elenquei alguns deles aqui, mas, em síntese, né, a ideia, então, é quebrar o peso da outorga onerosa, permitir mais vagas de garagem, etc., etc. E o argumento todo que é trazido é problema de aplicação da lei. A gente não sabe até que medida que essa proposta de revisão ela vai se consagrar e vai prosperar. Mas, para fechar, eu queria chamar a atenção para um ponto que é o seguinte. Muito das prefeituras que fazem PPP ou que elas não têm uma preocupação com o direito à cidade, elas acabam tendo dentro da sua máquina administrativa um espaço para garantir o direito à moradia dentro de uma lógica setorial. Então, é um lugar onde tem uma secretaria de habitação, que tem um departamento que cuida de regularização fundiária, que cuida da provisão habitacional, que cuida da aprovação do Minha Casa Minha Vida. Mas o que eu acho importante é a gente não aceitar, né, que essas ações programáticas elas sejam colocadas de uma lógica compensatória, né? Ou seja, por um lado, eu vou lá e faço as PPPs, eu faço o desenvolvimento imobiliário, eu promovo o desenvolvimento econômico da cidade, mas eu tenho uma política de compensação que atende à questão do direito à cidade. Eu acho que a gente tem que disputar essa questão do direito à cidade quando modula as PPPs, né? Quando vai discutir de plano de desestatização, né? Quando vai discutir operação urbana. O direito à cidade tem que estar na discussão do direito de construir. A gente tem que condicionar o direito de construir à luz do direito à cidade, porque senão fica uma lógica compensatória. É o poder público que tem o ônus sempre de fazer as políticas geradoras, garantidoras de direito. Eu acho que isso tem que estar
na interferência da lógica de produção e transformação imobiliária da cidade. Esse é um ponto que eu acho importante, porque tem poucas pessoas, a gente não percebe uma mobilização tão grande de fazer essa disputa de inserção do direito à cidade no direito de construir. A gente, às vezes, se sente contemplado de não estar mudando as leis, não está mudando alguns instrumentos mais estratégicos, então não há grandes problemas na mudança que está sendo feita. Então, acho que essa é uma reflexão que eu queria trazer aqui na nossa mesa, que ela é uma mesa que está discutindo aí a efetividade do planejamento urbano na garantia do direito à cidade. Obrigado.